A revisão é a alma de qualquer copy. Muita gente pensa que os copywriters, que os escritores, que as pessoas que fazem marketing de alta performance, eles são tipo uns deuses ou pessoas ultra habilidosas ou nerds doidos que sentam na frente de um computador e saem escrevendo que nem malucos e no fim sai aquele texto perfeito. E eu quero te dizer, isso é mentira. Eu recebo o tempo todo mensagens de colegas, de alunos, de clientes me dizendo: "Ai, João, escrevi um texto aqui, ele tá ruim. Escrevi um texto aqui e ele não tá bacana, a copy tá meio confusa". E isso é muito normal. A primeira versão de um texto que você escreve normalmente é mais confusa, mais sem forma do que qualquer outro texto, porque você está só colocando as suas ideias no seu papel, você está meio que vomitando. Então, assim, é um erro pensar que a sua primeira versão é a melhor versão e que você deve ficar com aquela versão, ou que você deve começar de novo, ou que você deve ter uma nova ideia, ou que aquela ideia está errada, só porque você não desenvolveu ela direito. A primeira parte do processo de escrita é como minerar. Você vai até o lugar onde você vai cavar a sua mina de ouro, por exemplo. E aí você cava, 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 até você achar um veio. E não sei se você sabe, mas quando você acha um veio de ouro, não tem ouro lá. Ele está no meio das pedras, ele está escondido. Você tem ali o potencial de fazer barra de ouro, de fazer um anel lindo, de fazer joias, mas aquilo ainda está dentro de uma pedra bruta. Assim é o seu texto. Você minera, 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 tira as ideias boas e coloca no papel. Mas elas ainda estão brutas. Elas precisam ser polidas, elas precisam ser quebradas, elas precisam ser refinadas. Então assim você deve fazer com o seu texto. Revisar muitas vezes. E mais do que revisar, você precisa fazer isso de uma forma eficiente, que é não escrever e logo depois começar a querer corrigir, corrigir, corrigir. Uma coisa que eu faço muito é, eu escrevo um texto, depois eu vou dar uma volta, eu dou uma respirada, tomo uma água, vou fazer outra coisa e volto com olhos limpos. Outra coisa que funciona muito bem é chamar outra pessoa para ler e dar as dicas, te dar os apontamentos, as críticas dela. Em voz alta, ver como é que ele soa. Quando a gente lê algo, a gente acaba percebendo coisas sobre o texto que você nunca viu antes. Inclusive no mundo da copy, quando você lê, porque normalmente a gente escreve para virar vídeo, isso te mostra vários erros sobre as frases que você criou, que às vezes estão confusas, não estão diretas, vão ficar difíceis de falar num vídeo de venda. Então assim, sempre se preocupe muito com a revisão e eu quero te dar algumas dicas sobre como revisar suas copies. Uma eu já te dei, que é ler em voz alta durante o processo da copy, para que você possa entender quais frases ficaram confusas e quais vão ficar difíceis de gravar se for um vídeo de vendas ou se for algum outro conteúdo gravado. Outra dica muito importante, separe os parágrafos. Eu nunca deixo mais de 2 linhas por parágrafo numa copy. Pô, João, mas isso aí é uma frase. Sim, é uma frase, porque um texto bom é um texto que você consegue ler. Se você está usando ele num teleprompter, você tem que fazer isso porque é muito mais fácil de você gravar quando você entende o texto que você está lendo. Se você vai mandar para uma carta de vendas, é 10 vezes mais importante, porque um texto de carta de vendas precisa ser simples, direto e separadinho para você conseguir fazer a leitura com calma e sem ficar se cansando muito para decifrar os parágrafos. Outra dica muito importante, transformar todas as frases que estão na voz passiva, na voz ativa. O cérebro entende muito melhor. Mateus saiu do carro e pegou a chave, do que ele saiu do carro depois de pegar a chave. Você fica invertendo as coisas e quando você pega um texto muito grande, isso vai cansando, porque a pessoa tem que decifrar. Outra dica, escreva no presente do indicativo. É o tempo de agora, sem ficar falando do passado e depois volta e fala do presente, depois fala do futuro da pessoa. Escreve tudo mais ou menos no tempo do presente. E aí quando você quiser falar, você fala, olha, você vai ter isso, você vai ter aquilo, mas sempre trabalhando no mesmo tempo verbal. Outra dica muito importante sobre revisão, tome muito cuidado de deixar longos textos. Coloque imagens, coloque quebras. Não torne o texto simplesmente um pergaminho que a pessoa vai ler por muito e muito e muito tempo. Aí você talvez esteja se perguntando, João, e o meu português? O que eu faço com o meu português? Se eu tiver erros, se eu tiver problemas? Toda copy tem que ser revisada, tá? Toda copy tem que ter esse cuidado ortográfico. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho gente me revisando, porque eu não acho que isso é o dever do copywriter, meu dever é fazer boas copies. Eu não me preocupo muito com isso também, sabe? Isso é uma coisa meio polêmica que as pessoas sempre trazem à tona, mas falar português bem e vender
são coisas que às vezes estão do lado oposto. Porque às vezes você quer fazer uma frase mais simples, uma frase coloquial, que na língua escrita, que dentro das regrinhas, ela não tá certa. Mas às vezes é uma frase que todo mundo fala. Às vezes é uma frase que é mais simples. Às vezes é uma frase que é mais direta. Então, a minha diretriz para quando eu estou sendo corrigido, para quando eu estou falando meu português é: se a correção ortográfica vai diminuir a potência do meu texto, eu não aceito. Se ela vai manter a potência e simplesmente tornar ele certo, eu aceito. Porque nosso dever aqui é vender, não é necessariamente parecer erudito. Então, essa é mais ou menos as minhas dicas de revisão para você usar na sua copy. Acima de tudo, revise muito e aplica isso que eu te falei, que você vai ter cada vez mais resultado. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui embaixo, ativa a notificação, entra nas minhas redes sociais, que tem conteúdo de segunda a domingo para você converter cada vez mais.